Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Graça e Salvação. Assunto número 35, os falsos discípulos. Bem, claro que Deus gostaria que todos fossem discípulos verdadeiros, mas, na verdade, existem muitos que são discípulos falsos, às vezes até involuntariamente. Não que eles tenham a intenção de enganar os outros, alguns até se encaixam nesta categoria, mas eu creio que há outros que não conseguem atingir o grau de discípulos ou a compreensão necessária. Alguns até entendem, mas não querem pagar o preço, estão encaixados naquela categoria dos grandes e autoridades que na época de Jesus creram nele, mas não o quiseram confessar para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Hoje em dia também essa história se repete. Há pessoas que não querem se comprometer claramente com o Senhor, porque eles preferem o status, o destaque da profissão, da carreira, do cargo que ocupam, da posição na sociedade que eles recebem, o destaque, o status, um carro bonito, um cargo importante, um reconhecimento grande, amizades, um destaque na sociedade, o título de doutor, de isso e aquilo. Eles gostam dessas coisas e não têm tempo para as coisas de Deus. Também eles não querem falar de Jesus, não pregam o evangelho, não cumprem a ordem do ide de Jesus, porque eles não querem se indispor com os outros e nem perder a sua posição de destaque. Ou seja, eles amam a glória do mundo e não estão dispostos a pagar um preço significativo para se identificarem com Jesus. É um outro tipo de situação que ocorre. Mas há aqueles que, por desanimados que são, não querem pagar o preço necessário para serem discípulos, e o preço é a cruz a cada dia. No fundo, eles gostam dos prazeres do mundo e não estão dispostos a deixar essas coisas. Então, eles estão continuamente alimentando a sua carne, a sua natureza pecaminosa e carnal. Eles estão alimentando com as coisas que praticam, que o mundo todo pratica. Eles fazem o que os outros fazem, eles gostam dessas coisas, e quando olham para as coisas de Deus, eles não têm o ânimo, a coragem de ir lá e pagar o preço. Parece que é muito alto para eles. Também estão encaixados nesta categoria de falsos discípulos. Com gente desse tipo, o evangelho nunca vai para frente. Com crentes carnais que gostam do mundo, que assistem novela, que emprestam seus ouvidos para todo tipo de entretenimento e passatempo do mundo, que querem estar atualizados com as notícias do mundo, mas não leem profundamente a Bíblia, não se empenham em evangelizar. Ou então aqueles que são autoridades, os irmãos que são importantes no mundo, ocupam cargos elevados, são os doutores, são aqueles importantes e não têm tempo para o evangelho, para falar de Jesus, para ler a Bíblia, para se identificar com o evangelho. Isso eles fazem só no fim de semana e lá na igreja, é claro, porque o resto da semana eles ficam como que agentes secretos. Esse tipo de gente não vai levar nunca o evangelho aonde Deus quer que ele seja levado. São falsos discípulos, são carnais, são aqueles como que plantas semeadas entre os espinhos, e são também como aqueles em terreno rochoso, que não têm raiz, não querem se aprofundar no Senhor, não querem pagar o preço para estar com o Senhor. Esse tipo de gente não vai nunca produzir frutos. Mas há aqueles
que até nem começam ou são falsos logo no início, esse tipo de gente estará contaminando o ambiente dos discípulos verdadeiros que querem fazer a obra de Deus. Portanto, nós devemos notar, observar esse tipo de gente, os discípulos que são falsos. Para começar, o Judas foi um discípulo assim. Procurou enganar os que estavam com ele. O coração dele não era fiel, não era sincero em andar com Jesus. Ele gostava da função que exercia de tesoureiro. Ele ficava com a bolsa e tirava dinheiro que ali era colocado. Ele era muito fingido, provavelmente estava sempre pronto a servir a Jesus, a fazer isto e aquilo. Ele se mostrava um bom discípulo para os outros discípulos, tudo no intuito de não ser descoberto naquilo que ele fazia, que era se aproveitar do evangelho em benefício próprio. Ele tirava o dinheiro que era colocado ali. Hoje em dia existem muitos e muitos obreiros, líderes, pastores, dirigentes de trabalhos, missionários, bispos, apóstolos, são pessoas que estão muito interessados em ver o evangelho crescer, mas para eles poderem se enriquecer à custa do evangelho. Esse tipo de gente que se enriquece à custa do evangelho são os modernos Judas. Eles não entrarão na salvação. Qualquer pessoa que se enriquece com o evangelho é um Judas moderno. Ele, ao invés de administrar bem o dinheiro do Senhor, se é que ele foi colocado para administrar, ele deveria administrar tirando para ele somente o necessário para comer, como os sacerdotes no passado. Os sacerdotes e levitas que tinham o direito de receber dízimos e ofertas não podiam se enriquecer. Eles não podiam ter patrimônio, não podiam ser donos, não podiam ter propriedades aqui na terra, somente para comer. No entanto, hoje em dia, nós vemos líderes, missionários, pastores e dirigentes de igrejas que se enriquecem com o evangelho. Eles têm um patrimônio colossal, eles têm riquezas aqui na terra e, evidentemente, essa riqueza é toda tirada de dízimos e ofertas. Isto é roubar a Deus. Eu repito, o obreiro deveria tirar somente para suas necessidades, para comer e se vestir, para as suas necessidades básicas. Ele não pode, quem recebe dízimos e ofertas, não pode ser proprietário de nada aqui na terra. Mas esses que se enriquecem recebendo de dízimos e ofertas são os modernos Judas, são falsos, mas para que eles possam continuamente ter quem dê ofertas, eles têm que fingir e, no entanto, o coração deles não é reto. Isso existe e muitos são aqueles que fingem ter uma vida de piedade, mas eles não têm amor verdadeiro, eles não descem até os necessitados, eles não dão a vida pelas ovelhas, pelo contrário, eles querem tirar a lã e a carne das ovelhas, se enriquecendo à custa do evangelho. Isto é muito sério, realmente. Então, há esse tipo de gente mal intencionada e a maioria deles querem galgar posições elevadas, como Judas quis galgar a posição de tesoureiro do grupo de Jesus. Hoje há muitos que querem galgar a posição de grandes líderes, de chefes de denominações, para poderem botar a mão na bolsa também, como o Judas. Mas eles estão minando o evangelho com o seu mau testemunho, que acabam não conseguindo esconder, é claro. O apóstolo Pedro nos lembra, em 1 de Pedro, no capítulo 2, que nos últimos tempos viriam os lobos. Lobos são obreiros, são profissionais da religião, que não titubeiam em se utilizar de prerrogativas que têm para se aproveitarem das pessoas ou humilharem as pessoas ou
pisarem sobre as pessoas. Os lobos querem comer ovelhas, satisfazer o seu apetite à custa das ovelhas. São também maus discípulos que estão minando e contaminando o bom nome do Evangelho. Existem aqueles mencionados por Jesus em Mateus no capítulo 25, versículos 32 e 33, que são somente rebeldes. Eles não são obreiros e não são mal intencionados, previamente determinados a fazer aquelas coisas, mas eles não se submetem porque não têm natureza de ovelhas. Eles são rebeldes, são cabritos, que no fim vão ser separados também. Os cabritos não são obedientes, não são submissos, contaminam as igrejas, dão mau testemunho e exemplo para os que estão à sua volta. Os cabritos, os crentes rebeldes que não são discípulos, são também o estorvo para o Evangelho. São falsos discípulos, sem dúvida nenhuma. Eles estão contaminando o Evangelho e impedindo o reino de Deus de se desenvolver. Eles estão manchando, maculando o nome do Evangelho com a sua atitude rebelde, atitude de cabrito. Eles não são submissos, não são ovelhas, eles são rebeldes. Eles falam mal das autoridades, eles criticam os irmãos, discutem, julgam os irmãos, são cabritos, rebeldes. E, por fim, eu quero mencionar aqueles que somente são fracos, são irmãos que estão sempre coitadinhos, pedindo que os outros orem por eles, dificuldades na família, são lutas que eles passam, situação financeira difícil, eles têm problemas com fraquezas e pecados e eles atribuem isso a Satanás, é o inimigo que está perturbando a vida deles. São sempre coitadinhos aos olhos deles, mas esses irmãos também estão causando um mal muito grande ao Evangelho, de forma que nós deveríamos ajudar essas pessoas dizendo verdades que eles precisam ouvir e indo até eles para que a situação se resolva. Eles não podem ficar a vida inteira assim, demonstrando que o Evangelho não tem poder. Uma pessoa no nosso meio, que há 20 anos está no nosso meio, é fraca, não produz frutos, está sempre beirando o pecado, há 20 anos no nosso meio, isto é um mau cartão de visita, é um péssimo testemunho. Uma pessoa fraca, há muito tempo ela está no nosso meio e é fraca, ela testifica contra nós de que a nossa atuação não vale nada, de que o sangue de Jesus não tem poder, ela é um péssimo testemunho. Então nós deveríamos ir a essa pessoa para ajudá-la a tomar uma posição. Ou ela se firma e se conserta direito, passando a ser um verdadeiro discípulo, uma ovelha, ou então ela vai assumir que não quer o valor do sangue de Jesus, mas ficar dando mau testemunho com a sua fraqueza, isto é ruim. São aqueles que retrocedem para a perdição. Hebreus 10, 39 faz referência a esse tipo de gente, os que retrocedem para a perdição. É importante, então, caracterizar isto. O cristão pode ir para a perdição se ele retroceder por fraqueza, ou por má intenção, ou sendo um lobo, ou apenas sendo um cabrito. De qualquer forma, todos eles são falsos discípulos que precisam ser notados, observados, para que se tome alguma providência. O fato é que eles não podem continuar minando o bom nome do Evangelho, contaminando a pureza dos outros, estragando o ardor dos que querem trabalhar para Jesus. É muito mal pessoas assim continuarem no nosso meio. Claro que com amor, mas nós temos que fazer alguma coisa para que elas se definam. Então propõe no seu coração ajudar essas pessoas que estão atrapalhando o Evangelho, os falsos discípulos, mas tome cuidado para você não ser um deles também. Que Deus ajude você a se firmar nessas convicções e ajudar os outros a se firmarem também. Amém.